Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 1º de outubro de 2025. Em Sumi, Putin recebe impacto intenso da Ucrânia. E sem dúvida ali era uma nova esperança do Putin de poder fazer uma zona tampão e avançar, se não até a capital, Sumi, que é 30 quilômetros da fronteira administrativa ali com a Rússia, pelo menos ter uns 20 quilômetros ele queria avançar e foi expulso dali. Está na realidade, os combates estão na linha de fronteira, às vezes vem um pouco para dentro, um pouco para fora, vai para a Rússia, vem para a Ucrânia, mas está ali e eles estão com uma onda de choque muito intensa e o Putin deve estar sentindo isso, com muita raiva, isso se estiverem falando a verdade para ele. Quero convidar vocês a inscrever-se no canal, deem um like. Você que não é inscrito, inscreva-se. E todos deem um like, compartilhem com suas redes sociais, ajudem, fortaleçam o canal, ajudem o canal a crescer. Aqui vocês sempre verão a verdade. Fake news proibidas. Aqui não entram de jeito nenhum. E também peço que façam seus comentários, são sempre muito bem-vindos, tenho certeza disso. Bom, a Ucrânia isolou ali também na região as forças russas e está eliminando qualquer tentativa de socorro, né? Seja ela resgate ou para reforçar os russos ali e tentar avançar mais. Porque, como em todas as regiões, mas ali é muito mais claro, as ordens dos russos são as seguintes. Na verdade, é uma coisa só. Não recuar é uma ordem. E avançar. Então, por causa disso que eles estão ali cercados, passando muitas necessidades, com pouca munição e sem alimentação, com pouca alimentação que nada está chegando, tal como relatei um pouco anteriormente. E as forças russas elas estão ali prestes a perder mais um reduto, porque enquanto os ucranianos isolam, desmantelam as suas defesas com precisão implacável ali justamente na linha de fronteira praticamente da região de Sumi. Os ucranianos avançaram para a próxima vila sob controle da Rússia, enquanto o comando russo recuou para a sua única tática, enviar mais tropas para o massacre, acelerando o colapso da ofensiva em Sumi, ou seja, as tropas que eles estão mandando acabam entrando em moedores de carne, que são programados por eles mesmos, e deixando ali um grande número de mortos, feridos e mutilados, né? Isso tem causado uma indignação, uma raiva, até um ódio dentro do próprio ditador e seus comparsas do Kremlin, porque o próprio ditador da Rússia demitiu, que eu falei há uns 2, 3 dias atrás, demitiu o general responsável por essa grande operação ali em Sumi, que é o general Alexander Lapin, né? E os avanços ucranianos eles isolaram a vila de Oleksiivka, né? Eu já tinha relatado isso, em todas as direções, em 3 lados, deixando apenas uma estreita linha de árvores para as forças russas transportarem suprimentos e reforços, mas é ali que eles pegam os caras, né? É uma armadilha na realidade. E as forças russas admitem que o comando e o controle foram efetivamente rompidos, onde as unidades russas são castigadas por incessantes ataques ucranianos. Para as tropas presas no interior, há pouca chance de apoio significativo, e os russos que recebem ordens de prestar socorro quer dizer, não é que vai lá atender os feridos de uma ambulância, é as tropas que vão lá para apoiar ou resgatar, tentar resgatar ou reforçar as posições, não são eliminadas antes de se aproximarem da região onde está existindo o cerco contra as tropas da Rússia. Os combates atingiram os arredores ao sul ali daquela região da linha de fronteira em Sumi, até mesmo onde as forças russas se agarram a posições em condições cada vez mais desesperadoras. Os próprios analistas russos admitem que aquela região se transformou em um moedor de carne, com os defensores sendo desgastados dia após dia. Para a Ucrânia, não há pressa em perder forças com ataques frontais, pois o plano é espremer o bolsão onde se encontram os russos até que o colapso se torne inevitável. Daí, ou eles vão fazer um ataque desesperado para tentar romper,
não vão conseguir. A Ucrânia já fez todas as avaliações, já colocou toda a tropa dele para ir que isso não seja permitido, ou vão se entregar. Eu acredito que vão se entregar porque, tal como na região de Pokrovsk, em todas as regiões do teatro de operações, eles estão se entregando, né? Os esforços para libertar essas localidades não tiveram nenhum desempenho positivo para a Rússia. Libertar, é lógico, do cerco da Ucrânia. Como relatado anteriormente, em Kindratilka, eu quero voltar, a Rússia reposicionou um batalhão com poucos efetivos para contra-atacar o flanco ucraniano e daí aliviar uma pressão ali em Oleksiivka. Vocês devem lembrar que era sitiada. Mas, infelizmente, né, para o batalhão russo e felizmente para a Ucrânia, que ali é uma guerra, como em toda guerra, em todo o teatro de operações, é de vida e morte, não é? Ou ali é vida e morte, na realidade. A coesão tática e o comando ucranianos mantiveram a sua posição firme, onde as posições russas acabaram sendo rompidas, pois os ataques se transformaram da Rússia, né, para romper, para garantir a sua posição e não serem expulsos. Eles se transformaram em ondas sucessivas de tropas russas. Eles tentaram, inclusive, cruzar um reservatório de água sob forte fogo ucraniano. E aí tiveram muitas baixas. Não conseguiram atravessar esse reservatório ucraniano. Os últimos sobreviventes acabaram sendo feitos prisioneiros. Soldados russos já estavam sendo rastreados nas proximidades e engajados com drones kamikaze. Vários soldados russos foram até caçados ao pularem na água. E aí acabaram morrendo na água, mesmo assim. Os sobreviventes ficaram presos, né, foram feitos prisioneiros ou também foram abatidos. Inclusive os que chegaram na outra margem foram abatidos também, né? Com os repetidos fracassos, destacando a falta de reconhecimento e a incapacidade de adaptação da Rússia, que está tendo um desenvolvimento nessa fase da guerra, em mais de 3 anos e meio, um desempenho muito ruim. É preciso lembrar que essa crise que está acontecendo em Sumi, talvez ela não fosse tão pesada se eles não tivessem demitido o general Alexander Lapin, que ele estava tendo derrota, sem dúvida. A tropa dele estava recuando. Eles entraram na Ucrânia, caíram numa armadilha. Mas a situação agora, ninguém nem sabe quem é o comandante, a coisa lá está meio à deriva, sabe? Então, ninguém nem sabe como que vai ficar, dos próprios russos. Eles estão perdidos, mas sempre tem alguém gritando lá do Estado-Maior do Exército ali naquela região. Avancem, 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 não pode recuar. E eles sabem que se eles recuarem, eles vão ser mortos. Os próprios russos matam eles. Ou se não matarem na chegada, eles colocam eles no primeiro moedor de carne que tiver e mandam eles para morrer no moedor de carne. Ou seja, é muito complicado ser russo, soldado russo nessa hora, né? Eu não queria ser, né? No geral, a abordagem ucraniana em Sumi está funcionando exatamente como esperado, com uma estratégia feita pelos comandantes. Em vez de avançarem rapidamente, os comandantes estão isolando metodicamente as regiões, as localidades, ou aldeias ou assentamentos onde as tropas russas estão lá concentradas, cortando as rotas de suprimento russas e em seguida drenando os russos encurralados até que o assentamento entre em colapso. E isso é uma prova do que aconteceu em Oleksiivka, que já é uma vila de um tamanho maior, né? Os russos ficaram cercados lá e os reforços destruídos antes que pudessem fazer a diferença. E aí o moral cai, né? Porque eles acabam sabendo de que não vai vir reforço, que o reforço foi todo destruído. E a recusa da Rússia em se adaptar está custando milhares de soldados e até agora, mesmo o general deles, né? Ele não morreu, mas foi lá para o Kazan, para uma região distante, mas virou funcionário público lá de qualquer maneira, funcionário público do Putin. E, na realidade, eles estão com um problema de organização ali, né?
Se a Rússia não reorganizar a linha de comando ali, vai continuar pior, mas eu digo o seguinte, para a Ucrânia, ali na região de Sumi, do lado dos russos, quanto pior, melhor para a Ucrânia, né? Eu sempre tenho uma tese que não é original minha, alguém me disse isso, que enquanto o teu inimigo estiver fazendo coisas erradas, fizer bastante, deixa que faça. Não vou avisá-lo de como tem que ser feito. E é isso que a Ucrânia está fazendo, está infligindo aos russos grandes baixas, mas não só em Sumi e em Pokrovsk, em todo o teatro de operações. A Rússia está fugindo, tentando escapar dos avanços ucranianos, muito feitos metodicamente e com muita competência. Obrigado a vocês que assistiram a esse vídeo. Eu conto com vocês, inscrevam-se no canal. Aqui você vê apenas a verdade. Peço que todos deem um like, compartilhem com suas redes sociais, fortaleçam o canal e também peço que façam os seus comentários, que são sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.